Olá, boa tarde. Bem-vindo mais uma vez aqui no Papo na Rede. E é sempre um prazer ter a sua companhia, a sua caminhada aí junto com a gente no desenvolvimento desse programa. Tem sido uma experiência muito significante poder partilhar de algumas coisas que nós acreditamos acerca da vida, que estão relacionadas aí com a vida de cada um, a vida cotidiana, e a partir de uma perspectiva cristã, tentando entender aquilo que o Deus, nosso Criador, ele tem para nós que vivemos no século XXI, num tempo de muitas transformações, de muita rapidez, em que as coisas elas passam de um contexto para outro de forma muito ligeira. E o tema que nós estamos desenvolvendo nesse programa, nessa tarde, é relacionamentos virtuais, problemas reais. E quando nós falamos em relacionamentos virtuais, nós estamos pensando na internet, em tudo que ela oferece, nas ferramentas, nos programas, nos aplicativos, nas redes de comunicação. A gente vê crescer a cada dia a participação das pessoas, os programas que existem disponíveis aí para a participação delas. A gente hoje tem o Facebook, tem Twitter, tem Orkut, tem e-mail, tem MSN, e fora os outros aplicativos que começam agora a surgir não só para o computador, mas para o celular. Então, cada vez mais, onde quer que as pessoas estejam, onde que elas vão, elas tenham algum equipamento que faz com que elas estejam conectadas com o mundo, com a rede mundial de computadores. Daí até o nosso programa chamar Papo na Rede, porque justamente nós estamos nessa rede. Qualquer pessoa que está conectada com algum aparelho ligado à internet pode acessar esse programa. E então nós estamos aí propondo esse tema hoje para tratar dessa questão dos relacionamentos virtuais. E é interessante a gente pensar que, conquanto sejam virtuais, eles traz muitas vezes problemas reais para a nossa vida. E é isso então que a gente queria tratar aqui. Nós vamos aí assistir já de cara um vídeo pequeno, mas eu acho ele muito interessante sobre essa realidade que a gente vive da chamada virtualidade, né? E depois a gente continua o nosso papo. Vamos dar uma olhada aí. Pois é, você viu o que essa mocinha fez, ela usando o seu celular, que provavelmente ela grava ali uma imagem e transfere essa imagem, envia ela para algum site, para alguma pessoa. É desse contexto que a gente chama do mundo virtual, dos relacionamentos virtuais. Eu acho que o vídeo é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que chama atenção para um aspecto sério dos chamados relacionamentos virtuais. Até que ponto que aquilo que nós estamos vendo na internet, nos sites de relacionamento, nos relacionamentos que são estabelecidos pela internet, até que ponto eles são reais, eles são verdadeiros, né? E aí eu acho que existe um paradoxo para você pensar. Aquilo que nós chamamos de relacionamentos virtuais existe dentro de uma chamada realidade virtual, e eu acho que esse é o paradoxo. Porque se é realidade, não é virtualidade. E se é virtualidade, se é virtual, não é realidade. Então, um dos problemas que eu penso que a internet, que os chamados relacionamentos virtuais eles apresentam, é essa dificuldade, essa dissociação que existe entre aquilo que é mostrado, entre aquilo que é construído, a imagem que é feita, e a realidade, que tantas vezes é como a gente viu nesse filme. Nesse vídeo pequeno aí, que não corresponde. Existe alguma coisa que não está batendo. É muito fácil a gente criar uma imagem, criar um ícone acerca de uma pessoa, quando na realidade não é aquilo. Então, hoje em dia se fala muito, se investe muito, as pessoas gastam muito tempo se relacionando nesse contexto virtual. E eu fico pensando assim, até que ponto
esses relacionamentos, eles expressam aquilo que de fato é. Eu penso que se nós, ainda que no nosso relacionamento verdadeiro ali, o face a face, a gente tem dificuldade muitas vezes de mostrar quem nós somos, eu penso que muito mais facilmente a gente vai dissimular, a gente vai esconder coisas acerca de nós mesmos através da internet, através desse relacionamento virtual. Então eu acho que um problema é esse, um problema real. A virtualidade. Eu me escondo atrás de uma imagem que não corresponde com a verdade. E as pessoas, elas correm o risco de fazerem disso uma espécie de um vício e às vezes até não perceber que isso está acontecendo. Elas estão mostrando algo que elas não são. E eu acho que um outro problema que entra um outro problema real dos relacionamentos virtuais é o perigo que significa estabelecer relacionamentos num contexto virtual. É certo que boa parte dos relacionamentos que são estabelecidos, eles se dão num contexto de amizades que já aconteceram. Mas cada vez mais o mundo ele se torna um mundo virtual e digital. Eu costumo dizer assim, a minha geração e de mim para trás, nós somos reais e somos analógicos. A geração que está vindo aí, que está nascendo e que já está crescendo nesse contexto em que a realidade, ou melhor dizendo, a virtualidade, a digitalidade é presente, essa geração ela está acostumando a viver com isso. Ela estabelece já e faz vínculos, ela faz rede de relacionamentos já nesse contexto virtual. E a dificuldade e também o problema que eu vejo, então eu diria assim, é o perigo, porque lembrando do primeiro problema que nós tocamos, se eu não sei exatamente se aquilo que está sendo mostrado é fato, é verdade, a partir do momento que eu estabeleço um relacionamento com quem eu só conheci através de uma rede de relacionamento virtual, como é que eu vou saber se essa pessoa é de fato isso que ela está dizendo, que ela está apresentando? E você pode dizer assim, poxa, mas isso aí é parece que ficar olhando, procurando chifre em cabeça de cavalo. Eu acho que não é não. A gente já ouviu histórias, algumas histórias que são sérias, que são complicadas, que têm um final às vezes trágico, de relacionamentos que começaram dessa maneira. Então eu penso que quando nós começamos um relacionamento nesse contexto virtual, a gente não sabe exatamente com quem a gente está lidando. E dentro ainda desse aspecto, eu penso que tem um outro elemento, que é a quantidade de informações que eu coloco num lugar em que praticamente todo mundo tem acesso. Aí você vai falar, não, mas tem ali as áreas de segurança, disponibilidade e tal. Ora, mas o fato é que eu não tenho controle sobre isso. A partir do momento que eu estou expondo isso, que eu estou colocando dados pessoais, eu estou colocando fotografias minhas, da minha família, informações pessoais, isso pode ir para o mundo todo, eu não tenho controle. Existe um vídeo que a gente também vai ver, que eu acho que ele é muito interessante. Foi feito para educar justamente as pessoas, sobretudo na faixa da adolescência, que assim, numa ânsia danada de mostrar, de revelar como que foram as férias, quem com quem saiu, a festa, o encontro, e vai despejando ali uma série de coisas na internet, uma série de informações, de imagens pessoais, que isso pode, em algum momento, causar um problema real, ainda que seja num contexto virtual. A gente vai ver aí mais um vídeo, e aí a gente volta para conversar sobre esse assunto. Compound A, 46.7% by weight. Compound B. Once you post your image online,
You can't take it back. Anyone can see it. Family, friends, anyone. Remember, think before you post. Tá aí, muito interessante esse vídeo que foi produzido. Eu penso que para conscientizar, como eu disse, especialmente a galera, os adolescentes, a juventude, daquilo que está sendo posto, está sendo colocado na internet, especialmente nos ambientes de relacionamento virtual. Né? Uma vez que você coloca, que você disponibiliza, você perde o controle sobre isso. Então, sua família pode ver, os seus amigos que estão distantes. Isso é uma coisa boa, é uma coisa interessante a gente pensar nas facilidades. A gente não está de maneira alguma aqui demonizando o ambiente da internet e tal. O que a gente está chamando a atenção é para o cuidado que é necessário. Né? E aí a fala no final do vídeo é essa. Você coloca a família, os amigos. Qualquer um pode ver, qualquer um pode ter acesso e pode fazer o que bem entender com esse tipo de informação, porque a internet ainda é um ambiente selvagem, vamos dizer assim. Não existe uma legislação tão rígida e não há controle tão específico naquilo que está acontecendo. Então, o cuidado que precisa se ter na questão dos relacionamentos. Com quem que eu estou tratando, quem que está do outro lado e o que acontece nesse âmbito. A gente tem uma pergunta que está chegando aí, e a gente vai ver a pergunta e vamos saber o que o internauta aí, como que ele está participando. A pergunta que chega aí de São Paulo, a Raquel que mandou, e a pergunta é a seguinte: os relacionamentos pelo computador podem significar medo de confiar nas pessoas? Obrigado, Raquel, pela sua participação. É uma pergunta boa, porque ela trata, eu acho que de um outro elemento aí nesses chamados problemas reais dos relacionamentos virtuais. A internet, ela favorece, e quando eu falo aqui de internet, eu estou dizendo a aplicação dela no uso dos relacionamentos virtuais. Ela favorece eu resguardar um pouco daquilo que sou para poder fazer, às vezes, uma crítica, para eu poder até iniciar um relacionamento. Há pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se relacionar, de estar com alguém, de começar uma conversa e tudo mais. E às vezes a pessoa ela se sente mais segura lá na sua casa ou em algum lugar, atrás da tela do seu computador, atrás do teclado, podendo iniciar essa conversa. Então, eu acho que a sua colocação, Raquel, ela tem a ver com um fato que é verdadeiro. Ela tem a ver com o medo que as pessoas têm de se relacionar. E eu tenho uma preocupação aí, talvez esse seja mais um problema para se considerar, é que à medida que essas novas gerações, que já nascem, como eu disse, nesse contexto de relacionamentos virtuais, cada vez mais elas passam tempo em frente ao computador se relacionando com pessoas do mundo todo. Eu até costumo dizer às vezes assim, esses sites de relacionamento e os ambientes de relacionamento virtual da internet, ela lembra uma música dos tribalistas que dizia assim: eu sou de todo mundo e não sou de ninguém. Porque ali você parece que tem 200, tem 300 amigos, se relaciona, conversa com todo mundo, mas falta uma coisa que eu acho que é essencial na vida do ser humano, que é nos relacionamentos a pessoalidade. O que eu quero dizer agora por pessoalidade é quando eu, Fernando, eu estabeleço um relacionamento com alguém e eu posso estar o máximo possível, quase que assim, integralmente nesse relacionamento. Vendo, percebendo, ouvindo, tocando, sentindo o que existe no ambiente. Isso é de tanta importância. Eu lembro que há alguns meses, junto com alguns amigos, nós estávamos tentando resolver um problema que não era exatamente um problema de relacionamento, era um problema de agenda, um problema de ideias. E a gente tentando resolver isso através de e-mails, através de conversas assim, usando a internet, a gente percebeu que ao invés de resolver esse problema, a gente estava criando outro, que era um problema de ordem mais pessoal. Por quê? Porque algumas coisas eram colocadas, algumas coisas eram faladas, e no e-mail, no texto, mesmo alguma coisa que seja até um vídeo, eu não tenho exatamente a impressão plena
do que essa pessoa está dizendo, o que ela está passando, qual que é a dificuldade, se ela está falando num tom de voz mais suave, se ela está falando de uma maneira mais incisiva. Num relacionamento de site pessoal, aliás, de site, no relacionamento virtual, eu não tenho esses elementos. Então, muitas vezes as pessoas têm medo, elas ficam ali atrás, isso acaba criando um casulo ainda maior na sua personalidade, ela fica fechada, ela não conversa, ela não conhece pessoas, não conhece pessoalmente pessoas. Existe eu tenho para mim uma prática, e eu acho que ela é saudável, e eu gosto dela, que é a possibilidade de encontrar amigos pessoalmente, de estar com eles, de sentar num lugar, poder tomar café. Eu sei que isso demanda tempo, eu moro aqui em São Paulo, a cidade é uma loucura, o trânsito conspira contra esse tipo de coisa, mas é um esforço para se fazer de se encontrar pessoas, de desenvolver amizades no âmbito pessoal. Às vezes eu recebo algum e-mail, alguma coisa, alguém querendo conversar, ou querendo tirar uma dúvida, ou então querendo fazer alguma consideração, e eu recebo esse e-mail e às vezes a impressão que eu tenho é que essa pessoa gostaria que eu respondesse o e-mail imediatamente. Às vezes o que eu faço, eu pego o telefone, ligo para ela e digo assim: fulano, recebi aqui o seu e-mail, muito interessante, acho que nós precisamos conversar. Você tem um horário essa semana que a gente possa se encontrar em algum lugar e poder conversar sobre isso? Que é esse elemento então da pessoalidade, que o relacionamento virtual, ele não tem. Eu não sei com quem eu estou falando, como eu disse, eu não sei exatamente o que ele está sentindo. Então, é inegável que relacionamentos virtuais, eles acontecem, boa parte das pessoas tem algum fórum virtual de relacionamento, e eles são importantes, é uma ferramenta hoje que a gente usa, não dá para a gente jogar fora pura e simplesmente, são possibilidades. Agora, nós precisamos de resgatar e de manter alguma coisa que é fundamental para a nossa vida, que são os relacionamentos pessoais. A amizade que se desenvolve com, eu diria assim, com o corpo presente, com a vida presente, conhecendo, sabendo. Então, eu faço uso desses... Eu tenho Facebook, eu tenho Twitter, tenho essas coisas todas aí até para manter contatos, e é muito interessante você descobrir amigos do passado e coisa e tal. Mas eu gostaria de já fechando a nossa conversa, o nosso papo, relembrar você e colocar esse desafio, especialmente as novas gerações, que vivem assim muito mais conectadas, elas têm uma habilidade fascinante de conversar, de trocar ideias, às vezes de conversar com 6, 7, 10 pessoas ao mesmo tempo, no MSN, no Twitter, no Facebook e outros, de você procurar desenvolver relacionamentos verdadeiros, relacionamentos reais, não somente os virtuais. Tomando cuidado com a imagem que você está expondo, tomando cuidado com as ideias que você põe, com as informações que você expõe. Então eu acho necessário considerar isso. A internet e as suas ferramentas dos relacionamentos é uma coisa muito interessante, mas toma cuidado e pensa nessa questão da pessoalidade, pensa nessa questão da imagem que está sendo passada, se você está sendo verdadeiro, e se é para ser verdadeiro, o quanto que eu preciso resguardar disso que é verdadeiro, e como que eu estou vivenciando os meus relacionamentos. Até porque o relacionamento que acontece na internet, ele se dá através de uma máquina. E uma máquina é uma máquina. Ainda que eu tenha ali as informações, a imagem, o vídeo, alguma coisa assim, eu volto a dizer, nada substitui o encontro pessoal. O encontro no qual eu transfiro para outra pessoa, eu transmito para ela uma série de mensagens, não só através da minha imagem pessoal, que ela vê de fato como é, mas da minha respiração, da minha postura, do meu tom de voz, do meu discurso, da mensagem que eu estou transmitindo, da minha inquietação, da minha serenidade, enfim. Esse encontro é que possibilita um verdadeiro relacionamento e um relacionamento que é real, que não é virtual.
Um filósofo judeu chamado Martin Buber escreveu um livro que é muito interessante, e a começar pelo título do livro, que chama Eu, Tu. E o que ele quer dizer com esse título, o que ele desenvolve no livro? Que o encontro Eu, Tu é diferente do encontro Eu, Isso. E o encontro Eu, Isso é aquele quando o outro ele passa a ser simplesmente uma coisa. E essa coisa pode ser uma informação, uma imagem, uma brincadeira, uma piada que ele mandou, alguma coisa nesse sentido. E o despertar, ou o que ele chama atenção para nós, na nossa vida, é de lembrarmos que nós somos criados por Deus para relacionamentos significativos, relacionamentos pessoais, relacionamentos que trazem. Por que significativos e significantes? Porque trazem significado para a nossa vida. Nos dão um balizamento de quem nós somos, porque é através da percepção que eu tenho do outro é que eu construo a mim mesmo. Essa é a possibilidade da alteridade, a gente poderia dizer assim, como dizia um outro filósofo judeu chamado Emmanuel Levinas. Então essas possibilidades elas acontecem mais intensamente em relacionamentos pessoais e reais. Então faça uso aí da sua máquina, faça uso dos sites, mas pensa nessa possibilidade. Como que está a minha rede de relacionamento pessoal? Quem são os meus amigos? Quem são as pessoas que me ouvem em tempo real, de verdade, aqui falando? Eu tenho essas coisas, você tem isso. Se nós não tivermos isso, apesar da gente às vezes ter lá centenas de amigos nos sites de relacionamento, nós seremos pessoas solitárias e essa solidão ela nos adoece a nossa alma, adoece o nosso ser, adoece a nossa mente. É de extrema importância que a gente saiba desenvolver relacionamentos reais, relacionamentos verdadeiros. Tá? Nós estamos encerrando o nosso Papo na Rede dessa tarde. Eu queria lembrar você que o e-mail desse programa é paponarede@koinoniaonline.com.br. Você pode participar à medida que os programas são feitos ao vivo, mas você também pode usar esse e-mail para mandar uma ideia, uma sugestão, uma consideração, alguma coisa que você entenda que vai melhorar o nosso Papo na Rede, que é uma espécie de um relacionamento virtual, por isso que eu estou dizendo que a gente não pode demonizar tudo, mas isso daqui não é tudo. Você precisa de ter os seus amigos, você precisa de ter alguém que possa te ouvir, que você possa falar, tá? Mas use aí então o e-mail, entre em contato, sugira aí temas e ideias e acesse o koinoniaonline.com.br. Esse site ele tem a intenção de oferecer um conteúdo que seja um bom conteúdo, que faça bem para você, para sua família, que você possa refletir, pensar. E então tem outros lugares aí, outros conteúdos que você pode ver no koinoniaonline.com.br, que são muito interessantes. E a gente também gostaria de deixar que a partir de abril, o horário do Papo na Rede ao vivo, ele passa a ser 20h30, tá? 20 horas e 30 minutos, ou seja, 8h30 da noite. Que aí eu acho que a gente possibilita aquilo que é a intenção do programa, que é a interação, a participação do internauta na conversa, no papo, aí de fato a gente tem um papo aqui na rede, conversando e trazendo, enfim, a temática. Então, a partir de abril, nós entramos aí ao vivo, às 8h30 da noite, a cada quinta-feira. Eventualmente, o Papo na Rede, ele não é ao vivo, ele é gravado, porque isso depende de algumas coisas aqui da própria Koinonia Online, da Koinonia Online. Depende, às vezes, de algum convidado que a gente tem, enfim. Mas a nossa intenção é fazer, a cada quinta-feira, um programa ao vivo. Lembrando que a partir de abril, nós vamos fazer essa troca para 8h30 da noite. Tá bom? Foi bom a gente ter estado junto aí. Eu digo isso de uma maneira assim muito estranha, porque eu já falei isso, eu estou falando aqui com a máquina e às vezes você está vendo esse programa à noite. Mas você pode mandar um e-mail, se você quiser, a gente responde isso fora desse momento que é ao vivo, a gente responde, a gente interage, a gente troca ideias,
acerca da vida, entendendo que a vida foi nos dada, foi feita pelo Criador, e nós tentamos fazer esse papo a partir de uma ótica de entender como que é a vida que o Criador, como que é a vida que Deus tem para nós. Qual é a vida que é agradável a Ele e que nos faz bem. É isso que a Bíblia nos diz. Então que você fique em paz e até a próxima quinta, se Deus quiser, tá bom?